No vídeo de hoje eu vou te mostrar os lançamentos de livros do mês de março. Oi gente, como é que vocês estão? Nós temos um mês recheadíssimo de lançamentos novos, Lançamentos de livros. E eu fiz um filtro bem bacana pra vocês. A gente começa pela editora Record, tá? Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar também no vídeo, na parte de comentários, qual desses lançamentos você já estava aguardando, qual você já comprou em pré-venda e já tá, né? Já nos esquemas para ler, me conte, eu quero saber. Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, você pode me acompanhar pelo Instagram, Twitter, o blog também, que eu posto semanalmente, tá bom? E também tem os links de compras desses livros que estiverem disponíveis na Amazon, você pode comprar com o meu link, que vocês vão estar contribuindo para o meu trabalho. Ou os livros, ou qualquer item, tá bom? Então vamos começar. Pela editora Record, tá vindo um lançamento Extraordinários, que é da escritora Vishwab, E-V-E Schwab. Ela é uma escritora bem famosa, ela escreveu A Vida de Angela LaRue, e também ela escreveu uma série chamada Vilões. Tem vilão, vingança e tal. As capas são meio monocromáticas, preto e branco e umas pontadas de vermelho, né? Então o que ela fez agora? Ela escreveu uma HQ que conta um hiatus de um livro pro outro, do vilão e da vingança. E essa HQ, ela tá sendo vendida com um brindezinho lá na Amazon. Então, assim, pra quem já leu essa série e tá doida pra conhecer, o lançamento dessa HQ tá saindo no dia 6/3, tá? Outro lançamento da Record é a continuação daquela série, né, Corrente de Espinhos, da Cassandra Clare. E a gente já tá tendo a pré-venda dele já tem algum tempo, né? Agora a data de lançamento dele mesmo é dia 6, também 6/3. E tá disponível, né, pela data que eu vou postar esse vídeo, já vai estar disponível para vocês comprarem. Ela tá vindo com vários brindes, se você pegar a edição com os brindes, tá? E a capa tá maravilhosa, é o volume 3 dessa nova série da Cassandra Clare. O primeiro lançamento da Companhia das Letras que eu separei pra vocês, ele se chama Chuva de Papel. É escrito pela Marta Batalha e vai ser lançado dia 24/3. Ele conta a história de um repórter chamado Joel, e que já trabalhou muito falando sobre o lado B da cidade que ele mora e tal, do Rio de Janeiro. E aí, de repente, ele se vê numa situação muito difícil, sem emprego, sem renda, sem nada. E ele acaba tendo que morar com uma tia, tá? Uma tia que já tá aposentada e que tem várias exigências, tá? Você vai morar comigo, mas você tem que interagir com minhas amigas, também senhoras de idade, né? E aí, dessa convivência, surge a ideia dele escrever a história delas. Aqui não fica bem claro se ele vai escrever a história das amigas, ou junto com a da tia, ou se vai ser a história da tia, e parece que isso é que vai tirar ele do fundo do poço dentro dessa questão da reportagem, tá? Achei um plot diferente, né? Quis trazer aqui pra vocês. É de uma escritora brasileira. E ela é a mesma autora de A Vida Miserável, de Eurídice Guzmão. Parece que já é um livro famosinho dela. O próximo livro que eu separei é As Aventuras de Tom Sawyer, edição comentada e ilustrada. Tá saindo pelo selo da Zahar, dentro da Companhia das Letras. Gente, essa capa tá maravilhosa. E a gente vai ver realmente as aventuras desse menino, que ele vai começar desde quando ele é criança até adulto. Então, assim, ele vai ter aquelas coisas de criança mesmo, sabe? Aventuras de criança no campo e tal. Se enfia num lugar, acham que ele morreu, e depois ele aparece no próprio velório, sabe? Que ele conseguiu sair de onde ele estava. Então, assim, achei muito interessante. É um clássico, tá? Ele é escrito pelo Mark Twain. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha pegado nada palpável sobre essa história. E essa edição, como ela é edição comentada e ilustrada, eu creio que seja aquela versão maior, tá? Das edições do Zahar. Não aquelas clássicos de bolso. E achei bem bacana pra trazer aqui pra vocês. E ela vai estar saindo dia 13/3. E vamos para Arqueiro, tá? A Arqueiro, eu sempre seleciono muita coisa, porque a Arqueiro é uma das editoras
que eu acho que tem um leque muito bom e diversificado, né, de histórias que eles estão sempre lançando. A gente tem o volume 3 daquela história da Ellie Hazelwood, que a cada mês ela tá lançando um e-book, né? A gente tem o e-book Abaixo de Zero, que conta a última história dentro dessa cronologia das 3 amigas, Mara, Sadie e Hannah. Então é a história da Hannah. E eu já fiquei sabendo que assim que lançar esse e-book, no próximo mês vai vir uma edição com um compilado de todos os 3 contos, tá? Então, por enquanto estão saindo em e-books, mas vai sair a edição física. Então, Hannah tem um mau pressentimento. Engenheira da NASA, ela não só está machucada e perdida em uma remota estação de pesquisa no Ártico, como o único ser humano disposto a realizar a perigosa missão de resgatá-la é justamente aquele que ela não queria ver nem pintado de ouro. Ian tem desempenhado muitos papéis na vida de Hannah, o de vilão que tentou vetar sua expedição e arruinar sua carreira, o de protagonista dos seus sonhos mais ardentes, mas como herói ele jamais havia atuado. Então por que ele está arriscando a própria vida para chegar até ela? E por que a presença dele parece tão perigosa para o coração de Hannah? Quanto a tempestade de neve se aproxima, talvez seu pressentimento não esteja tão errado, afinal de contas. Então ela tá presa e ele é a pessoa dos resgates e ele vai ter que ir lá resgatar ela. Então é toda uma situação, né? Eu achei muito bacana essa ideia desses e-books. Eu tô super ansiosa pra ler. Eu já vi algumas amigas blogueiras que leram e estão amando os e-books, tá? Então eu tenho uma referência positiva desses lançamentos. E ele vai ser lançado dia 16/3. A gente tem também Praia Infinita, que é escrita pela Jenny Colgan. Vocês que me acompanham aqui no canal já sabem o tanto que eu amo a Jenny Colgan. Tudo que eu já li dela até hoje, eu amei. Então é uma das minhas escritoras favoritas da atualidade, tá? E ela faz muito desses romances do cotidiano, e eu adoro isso, adoro esses romances de cotidiano, com transformação de personagem, amadurecimento, sabe? Evolução de vida. É muito bacana. E ele vai ser lançado dia 7/3. E ele se passa, a Praia Infinita, ele se passa dentro daquela parte da Escócia que ela já tá explorando há alguns livros, né? E quando Flora Mackenzie trocou uma glamurosa carreira em Londres para a remota localidade de Moray, na Escócia, nem sonhava que Joy, seu chefe gato e de personalidade difícil, iria também. Agora, reunida com a família e gerenciando uma charmosa cafeteria, ela está feliz e satisfeita, a não ser quando pensa em Joel. Apesar de seu namoro ainda estar no início, ele se mostra distante e fechado demais para o gosto dela. Enquanto isso, sua melhor amiga, Lorna, está angustiada com sua relação com um médico local, Saif. O Saif chegou a Moray como refugiado depois de ter perdido toda a família, e a notícia chocante que está prestes a receber pode virar a vida dele e a de Lorna de cabeça para baixo de novo. Então, inclusive, essa amiga dela e esse médico já apareceu em outro livro menor, que é tipo um conto. E eu não consegui entender se, tipo, é uma continuação ou se aquela parte daquele conto vai ser contada dentro desse livro. Eu ainda não tive o prazer de ler essas obras recentes dela, pra ter certeza pra falar pra vocês, mas há conexões, tá? Porque são os mesmos personagens. Então, assim, eu achei bem bacana. Tem essa questão desses 2 casais, né? Mas eu acho que o protagonista mesmo desse livro é a Flora Mackenzie. Vamos ver o próximo. A gente tem também um manual para damas em busca de um marido rico, da Sophie Irwin. Dia 7/3 é o lançamento. É uma capa lindinha, super fofa, com essas flores desenhadas. Eu achei muito, muito bonita mesmo. E esse é o primeiro romance dessa escritora, tá? E que já foi vendido para mais de 20 países. E eu achei muito interessante porque a gente vê uma protagonista que é a Kitty Talbot. Ela é rejeitada pelo noivo 3 meses antes de casar. Então, ela tá numa situação muito difícil da família dela. Ela tem que se casar e com uma pessoa rica para ajudar a reerguer a família dela. Então, ela literalmente vai à caça de um marido rico. Ela acabou de ser rejeitada há 3 meses do casamento. Então, ela tem uma pessoa que reconhece que ela é uma caçadora de fortunas, né? E essa pessoa é o rico Archie de Lacy, é o Lord Radcliffe. Então ele reconhece, e ele é um dos possíveis alvos. E ele começa meio que a ameaçar expor ela, e eles começam a ter um
um relacionamento assim de briguinha, de ódio e tal. E daí vai desenvolver um relacionamento, né? Creio eu. Achei muito interessante a temática, porque ela vai realmente tentar ser aquela mulher que todos os homens da alta sociedade fugiam, que eram as caçadoras de fortuna. Por questões pessoais, né? De necessidade. Mas acho que é um livro que a gente vai dar muita risada. Achei bacana a proposta. E o último livro da companhia que eu separei é A Voz do Coração, de Julia Whelan, que vai sair dia 7/3 também. Todos eles são na mesma data. Este é um livro um pouquinho diferente. Eu vou ler pra vocês. Shivani Chester nunca tinha pensado em ser narradora de audiolivros, mas depois que seus dias de atriz ficaram para trás, acabou encontrando sucesso e satisfação dentro de uma cabine de som. Ao chegar a Las Vegas para participar de última hora de uma convenção literária, Shivani passa uma noite animada e inesperada com um estranho que a faz tremer nas bases. Assim que volta para casa, recebe a notícia de que uma das autoras de romance mais amadas do mundo queria que ela narrasse seu último livro, fazendo um par com Brooke McKnight, a voz mais popular e reservada do mercado. Shivani não acredita mais em finais felizes, desde que seus sonhos foram tragicamente interrompidos, por isso decidiu parar de narrar histórias românticas anos atrás, mas sua admiração pela falecida autora e o valor de cachê a fazem aceitar a proposta. Logo que começa o trabalho sobre o seu antigo pseudônimo, ela e Brooke criam uma conexão real, protegida pelo conforto do anonimato. Em pouco tempo ela recupera a capacidade de sonhar, mas quando os segredos não são revelados, a realidade se impõe implacavelmente mais uma vez. Então, assim, é uma história de reconstrução, a pessoa tá mudando de vida, né, mudando de área, e ela tinha deixado, né, de fazer os audiobooks, e aí apareceu essa proposta irrecusável, e ela vai lá pegar a proposta, né, e aí um possível namoro vai surgir. Achei um plot diferente, né, achei interessante trazer aqui pra vocês. Agora vamos para a Intrínseca. A Intrínseca eu separei 4 lançamentos. Um deles é Mesa para Um. Eu já tinha falado desse livro aqui no canal, dos lançamentos desse ano, mais aguardados. É um novo livro da Beth O'Leary. E o engraçado é que a sinopse do Brasil, inclusive o título foi mudado, né? E a sinopse do Brasil tá completamente diferente da sinopse que é a original, em inglês, que eu peguei. Não sei porquê. Eles estão fazendo essas mudanças e assim, a gente só vai saber pegando um livro pra ler mesmo, porque essa é a primeira vez que eu vejo isso, sinceramente. Pegar um pré-lançamento que tem uma sinopse e quando você vai ler a sinopse em português, ela tá totalmente diferente. Sophia é uma life coach nascida em Dublin, que está em Londres a trabalho. É lá que ela conhece o belo e charmoso Joseph, com quem mantém um caso sem compromisso. É apenas sexo casual e os dois estão felizes com isso. Miranda é uma arborista talentosa e apaixonada pelo que faz. Ela namora Carter, um homem maduro e encantador, e tem certeza de que ele é o cara ideal para a sua vida. Jane acaba de se mudar para Winchester, onde é voluntária num brechó beneficente. Em pouco tempo ela conhece o misterioso Joseph Cart e os dois se tornam grandes amigos. Jane está decidida a ficar apenas na amizade, mas controlar seus sentimentos por ele acaba sendo mais difícil do que parece. Sophia, Miranda e Jane não se conhecem, no entanto elas têm mais em comum do que imaginam. As 3 levam um bolo do mesmo homem no dia dos namorados. Como isso é possível e onde está Joseph Cart? Então, assim, a questão de onde está ele e tal, mas é igual, mas a sinopse das 3 é um pouco diferente do original, né? Tanto é que essa última, a Jane, na sinopse original, dizia que ela tinha um acordo com ele para ele se passar por um namorado dela num casamento. E ele não apareceu. Então, assim, ou é num jantar de namorados, uma coisa assim. Então, é um pouco diferente, mas vamos ver, né? É um livro novo da Beth O'Leary. Vai sair dia 27/3, tá? E a capa ficou muito bonita. Eu acho, assim, que a Intrínseca acerta muito nas capas, sabe? Dos livros que ela pega pra publicar. E a gente tem um lançamento de uma nova série da Shiran. Shiran é a mesma que escreveu A Viúva de Ferro, que bombou totalmente, tá? Essa é uma série nova. Não sei se está finalizada ou não, mas é a Zachary Ing e o Imperador Dragão. Eu gostei muito, muito, muito do plot desse livro, por isso que eu trouxe. Ele tem essa pegada mais jovial, pelo protagonista ser um adolescente. Mas, assim, tem um potencial absurdo, sabe, de inovação. O lançamento é do dia 23/3. E a gente... eu vou ler um pouquinho pra vocês saberem da história.
Zachary Ng não sabe muito sobre sua herança chinesa. Sua mãe vive ocupada garantindo a sobrevivência dos dois. E as escolas dos Estados Unidos só ensinam histórias e mitologias ocidentais. Então o garoto se vê completamente desesperado quando descobre que é descendente do primeiro imperador da China e nasceu para hospedar seu espírito em uma missão vital, selar o portal que leva ao submundo chinês e impedir que espíritos malignos se espalhem pelo reino mortal. Só que a missão começa de forma desastrosa. O primeiro imperador fracassa em possuir Jack e acaba sendo preso. Ele acaba sendo preso nos óculos do Zachary de realidade aumentada e que o garoto usa para jogar videogame. Agora, como um dos tiranos mais infames da história, tagarelando em seu ouvido, Zack precisa aprender a controlar os incríveis poderes do dragão de água do imperador, viajar até a China em busca de artefatos mágicos e derrotar importantes figuras da história chinesa. Se Zachary não conseguir fazer tudo isso antes dos meses dos fantasmas, o mundo mergulhará no caos absoluto e a alma de sua mãe desaparecerá para sempre. Então, é bem interessante. É uma história muito bacana. Eu, eu sou suspeita a falar porque eu li A Viúva de Ferro e eu gostei. Tenho ressalvas? Tenho. Mas eu gostei de toda a inovação que ela fez. E esse livro não acho que vai ser diferente. Vai ter muitas inovações. Gostei bastante. E acho que tá sendo um pouco divulgado. A verdade é essa, tá? Outro livro que eu separei da Intrínseca é Feitiço para Coisas Perdidas, que é da Jenna Evans Waite. Acho que é isso. Vai ser lançado dia 10/3. Essa autora é a mesma daquela série Amor e Gelato, tá, gente? Que foi bem famosa aqui no Brasil. E nesse livro, a gente tem a história da Willow, que ela é levada pela mãe para Salem para resolver uma questão de herança. E lá ela encontra um menino chamado Mason. E o Mason, ele é um cara que se muda muito e não consegue se adequar aos locais. E eles têm uma conexão muito imediata quando se conhecem. E aí a história progride de um jeito que eles vão precisar aprender a lançar um feitiço para destruir uma maldição que está interligando famílias. Só não fica claro se são as famílias deles ou se só é a família da Willow. Mas é uma história muito diferentona que envolve bruxas, né? Então eu acho que quem gosta desse plot de bruxos vai curtir bastante esse livro. E tá para ser lançado dia 10/3. E o último livro da Intrínseca que eu separei é O Sumido, de Dolly Alderton, que vai ser lançado dia 6/3. E aí ele vai focar em histórias de sites de relacionamento, aqueles que você se cadastra para namorar e tal. Aí a gente tem a Nina Dean, que ela é resolvida. Ela tem a vida profissional dela estabilizada, ela tem um apartamento dela, ela tem o dinheiro dela. E ela se inscreve num desses sites de relacionamento. Ela conhece o Max e eles acabam começando a ter um relacionamento dentro desse aplicativo. E de repente ele para de responder. Não, ele não foi sequestrado, ele não sumiu, ele está ali, mas ele não responde mais ela. E aí ela tem que começar a lidar com essas expectativas frustradas, porque o menino iludiu ela, dizendo, ai, eu quero casar com você, aquele ímpeto, sabe? E de repente a pessoa some e não quer saber dela. E como é que ficam os sentimentos, né? Então é mais para falar sobre isso, sobre o coração partido e a dificuldade de lidar com esse tipo de sentimentos. Achei diferente, por isso que eu trouxe pra vocês. Ele vai ser lançado dia 6/3. Na Gutenberg, que também pode ser chamada de Grupo Autêntica, tá? Eu separei 2 lançamentos. Um deles é A Distância Entre Nós Dois, de Marina Gerstner, que vai sair dia 30/3. Ele tá com uma capa belíssima, linda, linda, linda mesmo. E tem tudo a ver com a história, tá? Porque às vezes as capas, elas não tem relação nenhuma, mas essa tem, tá, gente? McKenna Brenner é uma garota de sorte. Além de ter uma família adorável, ela irá para a universidade no próximo outono. Mas antes, McKenna tem outra ideia em mente: adiar um pouco os estudos e convencer seus pais a deixarem que ela e sua melhor amiga percorram a famosa trilha dos Apalaches, passando por 14 estados norte-americanos, de Maine à Geórgia. Porém, quando sua amiga desiste da viagem para ficar com o namorado, a jovem decide seguir com o plano original, mesmo que o faça sozinha. E sem que seus pais saibam deste detalhe, ela vai sozinha, gente. Já a caminho da trilha, McKenna conhece Sam, um misterioso garoto que deixou para trás a escola em um lar abusivo.
Apesar de terem histórias opostas, os dois se apaixonam durante a emocionante jornada repleta de alturas vertiginosas e quedas devastadoras. Mas quando esse amor os leva para fora da trilha, eles se veem diante de duas possibilidades: colocar a vida de ambos em risco ou preservar e vencer todas as probabilidades que insistem em ir contra eles. E é então que McKenna descobre uma força que nunca imaginou ter. Então, assim, não fala o que vai rolar um problemaço aí, e eles vão ter que decidir o que eles vão fazer, né? Como eles vão enfrentar essa questão. Achei uma história diferente, né? E eu trouxe aqui pra vocês. Também tem um lançamento muito bom pra quem é fã daquela série Escola do Bem e do Mal. Vai ter um livro prequel, volume 0 da série, contando como foi criada a Escola do Bem e do Mal pelos dois irmãos, o que rolou, qual foi a treta que rolou entre os dois e tudo mais. A capa tá muito bonita, segue os moldes da história anterior. Eu sei que lançou um filme na Netflix, tá fazendo muito sucesso. Eu quero ver o filme pra ver se eu me interesso mais pela história, pra poder começar a ler os livros. Mas é uma série de livros bem famosinha aqui no Brasil e ela vai ser lançada dia 30/3 também. E pra finalizar, eu tenho mais 2 lançamentos da Arlequim. Um deles é Tentação nas Cordilheiras, que é o volume 6 de Virgin River. Por que eu trago os livros de Virgin River aqui? Porque é uma série que eu quero muito conhecer. Se você conhece Virgin River, me conta aqui, me diga se você gosta ou não. Eu gosto de assistir a série Virgin River, que passa se não me engano, é na Prime, né? É na Prime? Não, na Netflix. E eu gosto muito da série, acho ela muito, muito boa, sabe? Muito boa. Não sei se ela é fiel aos livros, mas me deixa curiosa pra conhecer. Então, eu sempre trago aqui pra vocês. Vai lançar esse novo volume, que é o volume 6, dia 15 de março, tá? E tá com a temática de capa que sempre tá, só com aquelas paisagens maravilhosas daquele lugar. E a gente também tem um lançamento da Lorraine Heath, que era uma vez uma impostora. Eu achei muito interessante aqui a história. A capa tá belíssima, belíssima, gente. O plot dessa história é muito diferente, por isso que eu trouxe pra vocês. Era uma vez uma assistente dedicada, eficiente, prática, mas cujo coração sempre fora o mais sonhador de todos. Penélope sabe que no momento em que o Duque se casar, eles não poderão continuar sob o mesmo teto. Ainda assim, está determinada a executar sua última tarefa com perfeição. À medida que busca a futura duquesa, os aproxima. Sentimentos e segredos se colocam no caminho, deixando a linha entre assistente e duque cada vez mais tênue. E Kingsland se vê com um problema nas mãos, quando ao imaginar o futuro só consegue pensar na mulher que coloca todo o seu legado em risco. Então, ela trabalha com o duque, ele tem que casar, ela está procurando a possível futura duquesa, e eles começam a realmente se apaixonarem. Olha que bonita, gente. Eu gosto de histórias assim. Eu acho que são naturais, sabe? Eu curto. E eu trouxe pra vocês, e ele vai ser lançado dia, deixa eu ver, 15/3. Então, este foi o último livro que eu selecionei de março. Me contem nos comentários qual que você tá esperando mais, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.